Olá! Hoje nós vamos trabalhar acentuação gráfica. Dentro desse assunto, nós já vamos ver as mudanças do novo acordo ortográfico, ok? Quando se trata de acentuação gráfica, nós devemos ter alguns cuidados. Um deles é não achar que você está avaliando só a grafia da palavra, tá? Na verdade, a grafia é uma consequência, ela é uma consequência do processo fonológico. A acentuação gráfica depende muito da fonologia, do som, da força que a palavra tem dentro de um contexto. Por isso, a primeira coisa que a gente verifica é a tonicidade. Sempre alguém me pergunta, Yara, como é que a gente verifica a tonicidade de uma palavra? Uma vez um amigo meu me fez essa pergunta e eu disse para ele o seguinte, porque a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Como é que você vai perceber a força da palavra? A dica é você gritar. Numa dúvida, grita o nome. Eu até brinquei comigo, com esse meu amigo, o nome da mulher dele é Emanuela. E eu disse para ele, chama a Emanuela, a sílaba que se estender no grito é a mais forte. A força é essa, ela se estende, tá? E aí ele gritou por ela, né? Emanuela! A sílaba que se estendeu foi é. Essa era a sílaba tônica. A sílaba tônica é a mais forte porque aqui se estende, é a que segura a força da palavra. E aí nós temos, na verdade, que verificar a tonicidade das palavras antes de ir para a acentuação gráfica, ok? Quanto à tonicidade, você tem isso, ó. As palavras podem ser monossilábicas. Se monossilábicas, elas podem ser tônicas ou átonas. Nós não estamos falando ainda de acento, nós estamos falando de força, tá? Quanto à tonicidade, um monossílabo tônico, por exemplo, eu posso dizer que a palavra luz, ela é monossilábica, a palavra luz é monossilábica e ela é tônica, tá? Ela não tem acento, ela é tônica. Ela é tônica porque ela é um substantivo. Nós temos uma dica aqui que mostra para você que substantivos monossilábicos são sempre tônicos. Nem sempre são acentuados, mas são sempre tônicos. Um exemplo de um monossílabo átono. O pronome me. Esse pronome é um pronome monossílabo e ele é átono. Fraco. Ele é tão fraco que você fala mi. Já reparou? Você não diz dê-me um copo d'água. Você diz dê-me. Ele é tão fraquinho que o som dele é de i. Então, o que você tem? Inclusive, essa distinção de som é importante. Para distinguir mais um átono de tônico, se eu usar de verbo e usar de preposição, você percebe logo essa diferença. Por exemplo, se eu disser dê um copo d'água para ele, dê um copo d'água para ele, monossílabo tônico. Se eu disser para você, ele é de São Paulo, ele é de São Paulo. Quando eu digo que ele é de São Paulo, a pronúncia é como se fosse um i pequenininho. Lá em cima é tônico, aqui é átono. São duas palavras diferentes, ok? E aí, o que você tem aqui? Se tiver mais de uma sílaba, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, mas elas têm que ter mais de uma sílaba. Oxítona é aquela palavra cuja tonicidade recai na última sílaba. E a análise é feita assim, da última para antepenúltima, para penúltima e para antepenúltima. Você não fala nunca em primeira sílaba, você fala em última, penúltima e antepenúltima, tá? Oxítona. Bom, se você, por exemplo, você tem algum tabu, tá? Se você vai falar de tabu, tabu é uma palavra oxítona, mas não é uma palavra acentuada, tá? Então, a sílaba forte de tabu é a última. Ela é oxítona, mas ela não é acentuada. Se você, por exemplo, tem a palavra menino, se você tem a palavra menino, menino. Vou colocar mais uma prima do tabu. Se a gente colocar caju, se você gritar para alguém para lhe trazer um suco de caju, você não vai dizer, né? Traz um suco de caju. Não, você vai dizer, traz um suco de caju.
U é a última sílaba que é a mais forte. Quando a gente dá a palavra menino, você não vai dizer menino, passa para dentro. Não é o no a forte. Você vai dizer menino. É esse aqui que se estende. A sílaba que se estende é a sílaba mais forte. Se a sílaba mais forte é a última, a palavra é oxítona. Se a sílaba mais forte é a penúltima, a palavra é paroxítona. Se a sílaba mais forte é a antepenúltima, a palavra é proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuados. Então, se você vai usar a palavra fígado, fígado é uma proparoxítona. A força dela está na antepenúltima sílaba. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, quanto à tonicidade, ó, a única que teve acento foi a proparoxítona. Quanto à tonicidade, todas as palavras, se forem monossilábicas, ou elas são tônicas ou átonas. Se tiverem mais de uma sílaba, ou elas são oxítonas, se a tonicidade recair na última sílaba, ou elas são paroxítonas, se a tonicidade recair na penúltima, ou elas são proparoxítonas, se a tonicidade recair na antepenúltima sílaba. Ok? Isso aqui é só tonicidade. Você quer acentuar? Nós vamos ter que acrescentar a regra. Regra de acentuação é baseada em tonicidade mais a regra dentro de cada uma dessas tonicidades. E aí tem que decorar. Ok? Aqui a gente tem um esquema de acentuação gráfica e a cada exemplo que nós formos dar, nós vamos destacar o caso em particular, tá? Como regra geral, e aí nós temos a regra geral, ó, nós temos 4 tonicidades, que são as 4 que nós acabamos de ver, tá? Para acentuar, primeiro o monossílabo tem que ser tônico. Não adianta ser o átono, porque o átono nunca vai ser acentuado. Mas, ó, não basta ser monossílabo tônico. Para eu acentuar, eu tenho que verificar primeiro a tonicidade e depois a terminação. É a terminação que faz com que a palavra seja efetivamente acentuada. Então, o que eu tenho? Quando o monossílabo tônico vai ser acentuado? Se ele tiver terminação A, E, O, seguido ou não de S. Então, monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Ok? A gente vai ver os casos de regra geral, mas a gente vai repetir um para cada para exemplificar nos demais slides, ok? Então, vamos ver no geral e a gente repete. Se a palavra tiver mais de uma sílaba, ela pode ser oxítona, ela pode ser paroxítona ou ela pode ser proparoxítona. Se ela for proparoxítona, todas são acentuadas, então não preciso me preocupar com terminação. Mas, se ela for oxítona ou paroxítona, percebam que elas fazem parte de gangues rivais. A regra da oxítona vai anular a regra da paroxítona. Então, é bom decorar, tá? Principalmente a oxítona, que tem um menor número de regras, tá? Oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. A gente sempre dá uma dica e vai repetir depois. Toda vez que você tiver palavras oxítonas, para lembrar a regra, faz uma associação. A maioria das palavras de origem indígena é oxítona, por conta da força, do ritmo que eles impõem, né, na composição dessa palavra. Então, se você tem, por exemplo, tacacá, tucupi, mundurucus, você tem palavras que têm uma força na última sílaba. Então, você podia fazer assim, ó, para gravar a regra das oxítonas, associar as terminações a um ritual indígena. Pronto, aí você já lembrava, né? É só lembrar 5, ó. Você faz assim, ó. Oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em
ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Ok? Pode fazer a dança da chuva aí, pode fazer o que quiser. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. São essas as terminações que farão com que as oxítonas sejam acentuadas. Uma dica é, decora das oxítonas, porque elas anulam as das paroxítonas. Quais são as paroxítonas que vão ser acentuadas? Aquelas que não são terminadas em A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. O ritmo é esse. A, E, O, em, ens. 5, tá? A, E, O, em, ens. As paroxítonas ficaram com as demais. A gente lista, mas de um modo geral, são aquelas que têm terminação diferente das oxítonas. Ok? A gente tem algumas aqui e vamos repetir. Nós temos, ó, paroxítonas terminadas em I e U. São as vogais que sobraram das oxítonas. Paroxítonas terminadas em I e U são acentuadas. Primeiro as vogais. Depois as consoantes, ó, são paroxítonas terminadas em R, X, N, L, que são as consoantes de rouxinol. Rouxinol, rouxinol, rouxinol. Paroxítonas terminadas nas consoantes de rouxinol. Temos um grupinho, a gente volta a dizer que nós vamos repetir isso aqui. Temos um grupinho que aparece, a gente pode dizer assim, em um número reduzido de palavras. Paroxítonas terminadas em PS, paroxítonas terminadas em e paroxítonas terminadas em an são acentuados. Como há poucos exemplos, poucos exercícios, poucas questões de concurso, as pessoas dificilmente lembram. Então, como as pessoas não lembram, a gente já juntou para ver se você associa. Nós chamamos isso agora de gangue da paquera. É a sequência, tá? Paroxítonas terminadas em ps, an devem ser acentuadas. É a sequência da paquera, né? O ps do bofe, é o do espanto e an do desespero para saber quem é. Então, paroxítonas terminadas em ps, an devem ser acentuadas. Paroxítonas terminadas em ps, an devem ser acentuadas. É o ps, an, ps, an, ps, an, ps, an. Pensa que é a sequência da paquera. O cara faz ps, an, e aí tu vais acentuar paroxítonas com essa terminação. Mas a mais são as, né? A mais é aquela que é terminada em ditongo, seguido ou não de S. Aqui você tem, de um modo geral, a dica para acentuação gráfica baseada na tonicidade e terminação. Agora a gente vai ver cada uma dessas e vai ilustrar para você fixar. Cada uma dessas nós vamos repetir, ok? Primeira que nós vimos lá, ó, que é a primeira que nós vamos trabalhar. Primeira coisa com a qual você se preocupa é com a tonicidade. Então, primeiro verifique, ó. A palavra é monossílaba tônica? Tá. Para ser monossílaba tônica, ela tem que ser forte. Não basta ser monossilábica. Tem que ter mais, tá? Ela é monossílaba tônica e ela é terminada em A, terminada em E, terminada em O, seguido ou não de S. Então, monossílabos tônicos, acentuados os terminados em A, E, O, seguido ou não de S. A, E, O, seguido ou não de S. A, E, O, seguido ou não de S. Vamos ver aqui. A gente colocou, tá aqui. Acentua-se monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido ou não de S. E aí colocamos alguns exemplos. Ó. Você tem aqui, ó, pá, palavra monossilábica, fé e só, para a gente mostrar logo. Pá é monossílabo tônico terminado em A, deve ser acentuado. Fé é monossílabo tônico terminado em E, deve ser acentuado. E só é monossílabo tônico terminado em O, deve ser acentuado. Aqui você tem um exemplo para cada, né? Monossílabo tônico terminado em A, monossílabo tônico terminado em E, monossílabo tônico terminado em O, ok?
Aqui você vai ver algo um pouco diferente. Ó. Você vai ver traz. Se você me disser que traz com S e tem traz com Z. Se você disser que traz é monossílabo tônico terminado em S, a justificativa está errada. Porque a palavra monossilábica, ela não é acentuada porque ela é terminada em S. Ela é acentuada porque ela é terminada em uma dessas vogais. Então, na verdade, traz é terminado em A, seguido de S. Mas é terminado em A, por isso é acentuado, tá? Então, o que você tem aqui? Não é o S que é a justificativa é o A. Então, o que você tem? Monossílabo tônico terminado em A, seguido de S. Ok? Agora, traz já é diferente. Quando se trata de traz com S, é A seguido de S. Traz com Z, ele não é A seguido de S, ele é terminado em Z. Se ele é terminado em Z, ele não vai ser acentuado. Então, olha só. Traz com S é um monossílabo tônico que se enquadra na regra. O traz com Z, ele foge à regra. Ok? Então, o que você tem? Monossílabos tônicos são acentuados os terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. A, E, O, seguidos ou não de S. A, E, O, seguidos ou não de S. Agora vem a desgraça. Tá? Na acentuação, a desgraça são os erros mais comuns. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu sou obrigada a mostrar. Quantas vezes você já não viu essa palavra com acento? Nu. 1.899.000 vezes. E as pessoas justificam o acento com base no som. Ah, mas é forte. Eu estava nu. É forte, é verdade. Então, ó, se ele é forte, ele é monossílabo tônico. Isso é verdade. O problema é que não basta ser monossílabo tônico para ser acentuado. Ele tem que estar dentro da regra. E a regra é baseada nas terminações. A regra é: monossílabos tônicos só são acentuados os terminados em A, E, O. Não tem terminado em U. Ou seja, esse U aí não faz parte da terminação. Se não faz parte, esse NU não é acentuado, tá? Aí alguém pode me perguntar: Yara, isso é novo acordo? Não, meu amor, isso é um velho erro, tá? Que você precisa combater. E as organizadoras sabem que a gente gosta desse erro. Então, fica de olho. Nu nunca teve acento. Nu nunca teve acento. Nu nunca teve acento, tá? Então, se você vai usar a palavra nu, me faça um favor de usar nu sem acento, que é assim que ela vai estar correta, tá? Aí a pessoa vem e nu, nunca teve acento. Ah, mas eu uso tu com acento. Nem nu, nem tu, nem isso aí que tu estás pensando, tá? Isso nunca teve acento. Logo avisando que as pessoas têm mania de mandar os outros tomar com acento. A pessoa não toma, mano, vou logo avisando, tá? Retira esse acento que a coisa vai ocorrer. Nem nu, nem tu, nem nenhum monossílabo terminado em U é acentuado, ok? Então, primeiro, monossílabos tônicos são acentuados os terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. A, E, O, seguidos ou não de S. A, E, O, seguidos ou não de S. Nem nada do gênero leva acento, ok? Uma dica para saber de alguns monossílabos que são tônicos sempre, olha só. Todo substantivo, vamos marcar aqui. Todo substantivo, tá? Adjetivo, advérbio e verbo monossilábico é tônico. Então, basta ele ser substantivo para eu já dizer que ele é tônico. Basta ele ser adjetivo para eu já dizer que ele é tônico. Basta ele ser verbo para eu já dizer que ele é tônico. Mas só são acentuados os terminados em A, E, O, que a gente acabou de ver. Então, não basta ser tônico para ser acentuado. Ele tem que ter terminação para isso. E existem palavras
que pela classe podem ser uma coisa ou podem ser outra, ok? Por exemplo, ele estava doente, mas foi trabalhar. E elas eram más. Tem a mesma cara, né? Esse mas. Mas se você for prestar bem atenção, cada um deles tem uma classificação. O que faz com que eles tenham uma classificação monossilábica distinta. Se você pegar, por exemplo, ele estava doente, mas foi trabalhar. Elas eram más. Quando você diz que elas eram más, isso aqui é ou não é uma característica delas? Se é uma característica delas, isso aqui é um adjetivo. Se é uma característica delas, isso aqui é um adjetivo. Se esse adjetivo já é monossílabo tônico. Já é monossílabo tônico. Nem todo monossílabo tônico é acentuado, mas o terminado em A seguido de S é. Então, esse mais é obrigado a ser acentuado. Quando você diz, ele estava doente, mas foi trabalhar. Esse mais é igual a porém, tá? Esse mais é igual a porém. Na verdade, esse mais é uma conjunção. Esse mais não é um monossílabo tônico, esse mais é um monossílabo átono, ele nunca vai ser acentuado. Então, olha o que eu tenho. Esse mas é um monossílabo átono. Esse mas é um monossílabo tônico. E aí, a distinção entre eles é justamente o acento. O que nós estamos querendo mostrar é o seguinte: o fato de ser adjetivo indica que ele é monossílabo tônico, mas não é isso que indica que ele é acentuado. Ele tem que ser tônico e tem que estar dentro da regra, ok? Ainda para fazer essa distinção, ela sempre dá comida aos animais famintos e ela veio da feira. Ela sempre dá comida e ela veio da feira. O que você tem aqui, Quando você diz que ela veio da feira, isso aqui é uma palavra. Quando você diz que ela dá comida, isso aqui é outra. Vamos classificar. Quando você diz que ela dá comida, isso aqui é ou não é a ação de dar? Então, isso aqui é um verbo. Se é verbo, é monossílabo tônico. Se é verbo, é monossílabo tônico. Não basta ser monossílabo tônico, tem que estar dentro de uma dessas regras. É monossílabo tônico e é terminado em A. Vai ser acentuado, tá? Quando você vê na frase abaixo, você percebe que tem outra classificação. Ela veio da feira, esse daqui, esse de é uma preposição e esse a é um artigo. Ambos são monossílabos átonos, ou seja, nunca serão acentuados. Então, o que a gente está mostrando é que existem termos com a mesma cara, mas que podem ser tônicos ou átonos, dependendo da classificação. O que a gente está fechando é que todo substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo monossilábico é tônico, independente de ser ou não acentuado. Para enxergar isso, nós estamos colocando do lado de lá essa demonstração. Luz, por exemplo. Para quem não sabe, luz é um substantivo. Se luz é monossílabo e é substantivo, então luz é monossílabo tônico, tá? Por que luz é monossílabo tônico? Só porque é um substantivo. Então, toda vez que você tiver um substantivo, luz, né? Luz é um substantivo. Luz é um substantivo. O fato de ser substantivo indica que ele é monossílabo tônico. Nu não é substantivo. Nu é um adjetivo, que não é acentuado. A gente acabou de ver que não é acentuado, Mas esse nu, ele é um adjetivo. Só o fato dele ser adjetivo já indica que ele é um monossílabo tônico. Esse lá, veja bem, esse lá, sendo advérbio, também é monossílabo tônico. Como ele se enquadra na regra, a regra é terminada em A, E e O,
ele vai ser acentuado. O que nós estamos mostrando? Ó, todo substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo vai ser, na verdade, um monossílabo tônico. Vai ser um monossílabo tônico. Se vai ou não ser acentuado, depende da regra. Então, o que você tem, ó, luz é um substantivo, nomeia algo. O fato de ser substantivo indica que é monossílabo tônico. Nu é um adjetivo, uma característica. O fato de ser adjetivo indica que é um monossílabo tônico. Lá, indicando lugar, é um advérbio. O fato de ser advérbio indica que é monossílabo tônico. E tem é um verbo. O fato de ser verbo indica que é monossílabo tônico. Se eles são acentuados ou não, a gente vai verificar na regra. Mas para eles serem tônicos, eles estão dentro dessas classes, tá? Aí eu vou analisar. Ó. Monossílabos tônicos são acentuados os termos A, E, O. Confere? Luz não é terminado nem A, nem E, nem O. Não é acentuado. Nu não é terminado em A, E, O. Não é acentuado. Lá é terminado em A. Vai ser acentuado. Tem não é terminado em A, E, O. Por isso que tem não é acentuado. Cara, mas tem um tem que é acentuado. É, mas não tem relação com o fato dele ser monossílabo. Porque a regra do monossílabo é A, E, O. Essa regra de você acentuar o verbo ter é uma regra à parte, que é uma regra especial. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é, a palavra se enquadra na regra geral? Não. E aí ela se enquadra numa regra especial? Então, primeiro pense na regra geral. Depois, pense na regra especial. Ok? Aqui nós estamos usando a regra geral. Como regra geral, monossílabos terminados em não são acentuados. Ó, bem não é acentuado, nem não é acentuado, em não é acentuado. As palavras monossilábicas terminadas em não são acentuadas. Tem e vem podem ser por um outro motivo, não por serem monossílabas, mas quando elas estão no plural. Esse caso nós vamos ver, ok? Então, primeiro, é uma diquinha aqui. Todo substantivo, adjetivo e advérbio e verbo monossilábico é tônico, mas nem todos são acentuados. Só os terminados em A, E, O, seguido ou não de S. Então, primeira regra que nós vimos, mexeu com os monossílabos. Tem mais de uma sílaba? Se a tonicidade recai na última sílaba, a palavra é oxítona, tá? Não basta ser oxítona, tem que ver a terminação e sempre tem que decorar. Oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em, ens. Então, quem eu vou acentuar? Oxítonas, tonicidade na última sílaba, desde que terminadas em A, E, O, em, ens. Nós já falamos que a maioria das palavras de origem indígena é oxítona e reproduz isso na tonicidade, colocando a força na última sílaba. Então, a mesma coisa você vai fazer aqui. Você vai colocar um ritmo indígena para decorar. Oxítonas são acentuadas as terminadas em A, E, O, em, ens. 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 Vamos aplicar, né? Você tem aqui, ó. Acentua-se oxítona terminada em A, E, O, seguido ou não de S, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. E aí, olha só, você tem algumas palavras que nós colocamos, podemos acrescentar mais outras aqui, ó. Eu coloquei aqui, vatapá, café, cipó. Na verdade, coloquei com terminação A, E, O, I e U. Coloquei todas as vogais. Vamos acrescentar mais duas aqui. Se a gente colocar, por exemplo, a palavra armazém, para nós acrescentarmos mais uma terminação. E se nós colocarmos a palavra
Parabéns. Vamos acrescentar, ok? E aí, vamos ver. Primeiro a gente quer a tonicidade, tudo bem? É sempre a tonicidade, eu tenho isso, ó. Vatapá, não é vatapa, é café, é cipó, é tucupi e é jambu, tá? Pra gente colocar aqui. Aqui a gente tem também armazém, parabéns. Pronto, a tonicidade de todas essas palavras recai na última sílaba, tá? E aí a gente vai aplicar a regra, tudo bem? Porque você vai acentuar baseado na regra.